Opa, tudo bom? Professor Flávio Barcelos aqui para mais uma aula de eletrônica de potência. E dando continuidade ao nosso curso, né? Hoje a gente vai falar sobre acionamento de motor CC utilizando retificador, ou o nosso também conhecido como conversor CACC. Tá? A gente, nas últimas aulas, falou sobre o retificador monofásico, os retificadores em ponte mista, né, meia onda, depois em ponte, monofásico e trifásico. Falamos da ponte mista, ou também conhecida como semi-controlada, e na hora que eu apresentei o conversor totalmente controlado, que é aquele conversor em ponte que utiliza todos os semicondutores sendo SCRs, ou seja, sendo elementos controlados, eu comentei que a maior aplicação e a maior utilidade deles seria no acionamento de motor CC. E a gente vai ver na aula de hoje como é que isso acontece em detalhe, ok? Então vamos lá, aqui nos slides. Então, nossa aula 7, acionamento de motor CC com conversor CACC. Andei comentando com vocês, mas a questão é que os motores CCs ainda estão presentes nas plantas industriais devido às suas características de facilidade de promover a variação da velocidade, tá? E entre algumas das vantagens desse motor de CC estão o elevado torque de partida, que é bem apropriado, tá? Para tração elétrica, para trens, para metrôs, para carros. O controle preciso de velocidade, então ele oferece uma precisão de velocidade sem um elevado aparato de eletrônica, um elevado aparato de algoritmos de controle. Simplicidade e menor custo no sistema de controle em relação aos requeridos para os motores de indução. O controle de velocidade e de posicionamento de motor CC pode ser obtido com o uso dos conversores CACC controlados, esses retificadores que a gente vem estudando aí. O tipo do acionamento vai depender, né, da potência de saída. Eu listei aí algumas características que vão influenciar, são elas a potência requerida, o tipo de fonte disponível. Se você tem uma alimentação em uma rede monofásica, você vai precisar de um retificador monofásico. Se você tem disponível uma trifásica, você tem a opção de escolher, tá? Em relação a características e necessidades da potência da carga. Ondulação de corrente permitida no motor. Então, um retificador monofásico, ele proporciona uma ondulação maior do que um trifásico. Um retificador em meia ponte, ele também faz com que a ondulação seja maior na carga. Se o sistema é reversível ou não, reversível ele precisa mudar de velocidade, ele precisa reverter o sentido de giro. Se há necessidade de regeneração. O que é regeneração? Regeneração é quando o motor passa a funcionar como um gerador. Essa é a famosa, conhecida regeneração. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é o seguinte: você está com o seu carro elétrico, no momento que você está acelerando, você está consumindo energia da bateria. Porém, se você, à distância, você vê que o sinal está fechado, você pode simplesmente tirar o pé do acelerador, aí o carro vai começar a entrar numa aceleração negativa, também conhecido como desaceleração, né? E nesse momento de desaceleração, o que proporciona, faz com que o carro perca velocidade, com que o carro desacelere, é justamente essa operação em regeneração, ou seja, o motor que está ligado nas rodas, devido à energia cinética que o carro tem no movimento, ele passa nesse instante, nesse momento, a ser o gerador elétrico e a alimentar, ou seja, recarregar as baterias. Esse é um exemplo que é bem simples de entender, bem fácil de entender e que ilustra o conceito de regeneração. Os retificadores controlados monofásicos são restritos a potências menores do que 2 kW, então, relacionado com essa questão, né, que eu indiquei aqui de potência, então, se você tem uma potência maior do que 2 kW e tem uma rede trifásica disponível, você vai querer utilizar um retificador trifásico.
se você tem uma potência menor do que 2 kW, você pode optar, certo? Acima desse valor, o retificador trifásico é normalmente utilizado. Por questões de manutenção do equilíbrio entre as fases, sempre para potências mais elevadas, é recomendável se optar, escolher um sistema trifásico, para ter um balanceamento, uma distribuição por igual entre as fases. E aí tem o modelo elétrico do motor CC com excitação independente. Então, aqui a gente tem o circuito de armadura, né, separado, totalmente independente do circuito de campo. Esse circuito de armadura vai ser alimentado por uma fonte VA e o circuito de campo por uma fonte VF. A variação dessa tensão VA ou da tensão VF possibilita a variação da velocidade do motor. Então, olha só, um esquema básico de controle de velocidade de um motor CC com excitação independente. Então, eu tenho aqui um retificador controlado, né, trifásico, fases A, B e C. Ele está alimentando a minha armadura. A minha armadura é representada aqui por uma tensão VA de entrada nesse motor. A corrente A, a corrente de armadura, é a corrente que produz torque no motor, ou seja, é a corrente de maior valor. E aqui a representação do motor, né, tensão induzida. Aqui eu tenho o circuito de campo, indicado aqui por uma tensão VF aplicada a esse campo, e um retificador não controlado. Aqui eu tenho um ajuste de velocidade, então eu vou inserir uma referência de velocidade num set point que eu desejo. Esse ajuste de velocidade pode ser um controlador que esteja pegando uma realimentação de velocidade, medindo a velocidade do motor e definindo esse set point e indicando um ajuste para o circuito de disparo que vai definir a tensão de saída do meu motor. Observa que nesse esquema eu tenho um retificador controlado ligado à armadura e um retificador não controlado ligado ao campo. Então eu estou querendo, nesse caso aqui, manter a tensão do campo no valor fixo e variar apenas a minha tensão de armadura. Essa é uma estratégia de controle de velocidade utilizando excitação independente. A utilização de um retificador semi-controlado para alimentar o circuito de armadura. Então, semi-controlado é aquele que possui SCRs e diodos. Aquela ponte simétrica, ponte assimétrica, aquela que tem aquela combinação, né? A ponte mista. Implica em um menor custo e uma maior simplicidade. Então, se um diodo é mais barato do que um SCR, quando eu substituo um SCR por um diodo, eu obtenho menor custo. E menor simplicidade porque o diodo não precisa de circuito de controle. Por vezes, essa estrutura é escolhida caso possa atender às necessidades do sistema. Então, a questão é, se a gente pode economizar, se a gente pode manter a topologia, ou seja, o conjunto de chaves semicondutoras mais simples possível, eu vou fazer essa escolha. Mas tem que atender a necessidade. Ou seja, quais as restrições, quais as limitações de uma ponte semicontrolada? Lembra lá que a gente viu na aula anterior? As limitações são: a ponte semicontrolada ela não é capaz de fornecer tensões negativas, por exemplo. A ponte semicontrolada, então assim, já antecipando um pouco o que a gente vai falar, a ponte semicontrolada não é capaz de operar em mais de um quadrante. Tá? Mais de um quadrante, ou seja, eu tenho sempre que ter tensão e corrente na mesma direção, no mesmo sentido. E essa restrição, essa limitação da ponte semicontrolada, ela se torna mais evidente quando eu tenho a necessidade de fazer reversão de velocidade, ou seja, de fazer com que essa velocidade, esse sentido de giro, ele inverta. Então, eu estou rodando o motor num sentido e quero inverter esse sentido de giro. Para isso, eu preciso
inverter a polaridade da tensão que alimenta essa armadura. Então, em sistemas onde há necessidade dessa reversão de velocidade, nós podemos utilizar um esquema abaixo. Então, imagina aqui um retificador controlado que só seja capaz de fornecer tensões com essa polaridade aqui, ó, positivo e negativo. Então, ele só tem possibilidade de tensões positiva e negativa. Ou seja, ele não consegue inverter essa polaridade. Imaginando essa situação, a única forma de reverter a rotação do motor, a única forma de trocar o sentido de giro desse motor é eu fazendo essa comutação aqui, eu virando essa chave para cá, para ligar o positivo na parte de baixo e virando essa chave para cá para ligar o negativo na parte de cima. Aí eu inverti a polaridade na alimentação do meu motor. O meu motor é aqui, né? Daqui para cá. Na verdade, não. O meu motor, aquele filtro dele é externo, é uma indutância de filtro externo. Então, o meu motor pode ser entendido como sendo daqui para cá. O fato é que a própria armadura ela já tem uma indutância de filtro, então aqui não está claro. Eu estou entendendo que essa indutância de filtro ela é externa, mas como a própria armadura já tem uma indutância de filtro também, intrínseca dela, aqui poderia ser considerado nosso motor também, a partir desse ponto aqui. Então, aí cabe as duas interpretações. Mas o importante é, eu posso reverter o sentido de giro dessa forma manual ou mecânica, né? Ou seja, invertendo a posição das chaves. Essa aqui é a nossa única chave, possibilidade. Agora imagine se o nosso retificador controlado ele pudesse, por si só, já inverter as tensões aqui. Eu pudesse fornecer uma tensão, ora positiva e negativa aqui, aí o motor giraria no sentido, mas eu também pudesse, em determinado momento, inverter essa polaridade. Se isso fosse possível, eu não precisaria desse conjunto de chaves. E é isso que o retificador totalmente controlado, né, com carga indutiva em condição contínua, faz. Então, ó, quando a gente então tem a necessidade de inverter o sentido de velocidade, o disparo dos SCRs pode ser atrasado ou inibido, de modo que a corrente se anule. Após isso, o contator é acionado para inverter a polaridade da tensão. Então, para que eu não tenha essa comutação aqui, essas chaves sob corrente, isso é muito ruim, principalmente porque a gente tem correntes indutivas. Volta aqui. A gente tem correntes indutivas aqui nesse motor. É muito ruim interromper uma corrente indutiva. Então, isso provoca arco elétrico e danifica os contatos. Então, o que eu faço? Eu primeiro esgoto a corrente, anulo a corrente e depois eu faço a comutação das chaves. Então, após isso, o contator é acionado para inverter a polaridade da tensão de armadura e, consequentemente, o sentido de rotação do motor. Essa inversão também pode ser feita com o uso do conversor, do próprio conversor, como eu comentei, né? Um tipo de classificação dos conversores estáticos é quanto ao número de quadrantes de operação. Então a gente vai entrar agora no conceito de quadrante de operação. Vamos entender direitinho como é que isso funciona. As duas principais grandezas a considerar quando tratamos de motor CC são a velocidade, que é proporcional à tensão induzida, EG, na armadura, e o conjugado, que é proporcional à corrente de armadura, IA. Combinando essas grandezas, nós temos os 4 quadrantes de operação. Então, olha só esse gráfico aí. Esse gráfico, ele mostra no eixo vertical a velocidade, mas também a tensão EG. Ou seja, o comportamento da velocidade ele é similar ao comportamento equivalente ao comportamento da tensão aplicada no motor. A tensão induzida no motor, né, que é muito próxima da tensão aplicada no motor. E o conjugado
ou torque, ele corresponde à corrente aplicada nesse motor, nessa armadura. Então, quando a gente tem tensão e corrente positivo, a gente tem velocidade e torque no mesmo sentido. A gente tem uma ação chamada motora. Quando a gente tem a velocidade positiva e a corrente negativa, ó, então aqui, esse aqui é o zero, que é o zero da tensão e da corrente, tudo que está, né, à minha direita na corrente corresponde a uma corrente positiva e tudo que está à esquerda corresponde a uma corrente negativa. Então, olha só, essa frenagem ela vai acontecer quando eu tiver tensão numa direção e corrente invertida em relação a essa direção. Por quê? Porque aí eu vou estar com o motor rodando. Vamos colocar aqui, por exemplo, aqui uma convenção, isso pode ser escolhido arbitrariamente, mas vamos colocar que positivo seja o sentido horário. Tá? Então, seja o sentido horário aqui. Então, eu estou no sentido horário, aqui com velocidade positiva, mas se a minha corrente ela inverter, eu passo a estar aplicando torque no sentido contrário ao do giro. Ou seja, se ela está rodando no sentido horário, ela está aqui, aqui num ponto de operação. Vou terminar um X, está aqui num ponto de operação, que é a nossa motora direta. Se a minha corrente inverter, instantaneamente, a minha velocidade continua, porque a velocidade não altera na mesma hora. Né? Lembra do conceito da inércia? Então, a velocidade ela não muda abruptamente, a corrente sim, ela consegue mudar, e o torque também. Então, ele viria para esse ponto de operação. Aqui, vamos supor que eu tenha estabelecido uma corrente do mesmo módulo, mas sentido contrário. Aqui, a corrente aqui mais ou menos do mesmo módulo. Então, eu estaria aqui nesse outro ponto de operação. Essa operação é chamada de operação frenagem direta, ou seja, o motor começa a perder velocidade. Então, para isso acontecer, para eu conseguir frear o motor, eu preciso ter possibilidade de manter a tensão e inverter a corrente. Ok? Isso, um retificador, mesmo que seja totalmente controlado, ele não consegue fazer. Ele não consegue fazer. Inverter a corrente. Lembra que os SCRs, eles são unidirecionais de corrente, então a corrente só passa num único sentido. Eu posso até inverter a tensão nele, mas não consigo inverter a corrente. Mas esquece agora quem está alimentando. Vamos supor que a gente tem uma fonte ideal, uma fonte perfeita, uma fonte capaz de inverter corrente, de inverter tensão, tudo mais. Então eu conseguiria dessa forma frear o meu motor. Com o torque contrário e ele entrando no processo de frenagem, o que acontece com a velocidade? A velocidade vai caindo. Então, essa corrente, se ela for mantida, a minha velocidade vem descendo aqui. Né? Então, a gente fez isso. A gente tinha uma velocidade num sentido de giro, a gente inverteu, ela passou a frear, essa velocidade vai caindo, e um momento ela vai chegar em zero. Se a corrente for mantida nesse mesmo valor aqui, o que acontece? O motor inverte o sentido de rotação. Então, ele passa para o sentido de rotação anti-horário, que é aqui com tensões negativas. Então, se eu mantiver a minha corrente aqui negativa, eu continuo descendo aqui, ó, e aí eu estabeleço uma tensão negativa de mesmo valor, eu vou vir para o ponto de operação chamado motor à reversa. Então eu venho para esse ponto aqui. Esse ponto aqui, o motor está agora com torque e tensão no mesmo sentido, ou seja, por isso que a gente chama de motor, então ele está acelerando, ganhando velocidade. Se eu mantiver a tensão aqui constante, não aumentar mais, ele vai estabilizar num valor de velocidade constante. Só que vai estar no sentido aqui anti-horário. Tá? Se eu, por acaso, vier aqui e inverter a corrente novamente,
mantendo a mesma tensão, eu entro no quadrante de frenagem. Frenagem reversa, por quê? Porque ele está no sentido anti-horário, ele não muda a velocidade dele instantaneamente. Então, se eu inverter a corrente, novamente, eu venho aqui para um ponto de operação, frenagem reversa. Mantendo essa corrente e diminuindo a tensão aplicada, esse cara começa a perder velocidade até ele chegar na velocidade zero e fazer o quê? Inverter o sentido de giro, passa para o sentido horário novamente. Então, ele veio aqui dentro do quarto quadrante, desacelerando em direção à velocidade zero. Aqui ele para, mas se ele continuar injetando corrente, ele vai passar pelo momento que o eixo dele vai parar e depois ele vai inverter. Então, ele estaria rodando, né? Estaria rodando, aí ele vai perdendo velocidade, ele para e depois ele começa a acelerar no sentido de giro reverso. E aí ele começa aqui a ganhar velocidade reversamente, né? No sentido novamente horário, e estabiliza no ponto motora direta novamente. Então, essa é a operação em 4 quadrantes, onde ele passa do primeiro para o segundo, para o terceiro, para o quarto quadrante. Percebe? Então, a gente tem combinações aí de tensões e correntes que trocam sua polaridade. Essa é a operação do motor, considerando que a fonte seja capaz de fornecer essas tensões e correntes que trocam de polaridade. E aí aqui a descrição, né? Eu não vou ler tudo que está aí no slide, porque foi basicamente o que eu acabei de explicar lá no gráfico. Tá? Mas você dá um pause aí, você faz a leitura, porque está explicado com outras palavras, então talvez facilite o entendimento, ok? Aqui está muito mais resumido. E agora sim é mostrado como que a gente pode implementar uma fonte desse tipo eletronicamente, né? Utilizando os conceitos aí de retificador CACC, conversor CACC. Então, primeira coisa, o motor CC é tratado como uma carga RLE, a gente já viu isso, né? A gente já fez até exercícios. Então, a carga RLE é um motor, a carga RLE, por exemplo, é um carregador de bateria também. Com ângulo de disparo menor que 90 graus, a condução e condução contínua, temos tensão média positiva. A gente já viu isso também, que num retificador em ponte totalmente controlado, quando a gente tem ângulos menores do que 90, né, a tensão é positiva, porque ele tem instantaneamente alguns momentos em que ele é negativo. Né, a tensão na carga assume valores negativos. Só que na média, o que está predominando, né, aí em valor médio positivo, porque a área do semiciclo positivo aqui, essa área aqui, é maior do que essa área do semiciclo da parcela negativa. Ok. Para que seja possível acionar os tiristores, é necessário que o ângulo de disparo da tensão de entrada seja superior à tensão EG. Quem é a tensão EG é a nossa tensão induzida aqui na armadura. É como se fosse uma fonte de tensão, uma bateriazinha ali, contínua. Então eu preciso que o ângulo de disparo forneça uma tensão aqui na entrada do motor, aqui nos pontos indicados com mais e menos, eu forneça uma tensão superior a EG. Por quê? Para que essa corrente ela tenda a circular do retificador para o motor. Porque se a tensão aqui for menor do que a EG, essa corrente IA vai tender a circular aqui, só que ela não consegue circular para cá, porque não tem caminho. Ó. Tanto esses tiristor T2 como o T1, eles vão ficar, vão bloquear, né, por causa das características dele de não permitir corrente reversa. À medida que a máquina acelera, elevando o valor da tensão de armadura, existe um mínimo ângulo de disparo possível. Ou seja, a gente sabe, lá da teoria de máquinas, que esse AG ele aumenta em função da velocidade. Então, à medida que a máquina acelera, esse AG vai aumentando.
CG vai ficando aqui cada vez maior. E aí a gente precisa fazer o quê? Precisa ir diminuindo o ângulo alfa. Lembra que quando você diminui o ângulo alfa, você fornece mais tensão na saída. Então é isso que está ilustrado aí. Nessa figura, nesse gráfico, a gente tem aqui à esquerda, né, no gráfico A, com tensão é G nula, o acionamento pode ser feito com um pequeno ângulo de disparo. A corrente é elevada e não se anula dentro de cada semiperíodo. No caso B, com tensão mais elevada, a condução se torna descontínua, desligando os tiristores dentro de cada semiciclo. Então, de cima para baixo, a gente tem aqui a tensão no tiristor T1. Então, T1 aqui, ele foi acionado, e aí a tensão que aparece em cima dele é a tensão onde ele está cortado, né? Aqui é a corrente, ó, I em D1. Aqui é a corrente na armadura, que vai aumentando. Observa que ela se mantém contínua, que ela não toca o zero, que a gente chama de condução contínua. Aqui a gente tem a tensão de saída, V0. Então a gente tem aqui o ângulo. Opa. A gente tem aqui então o nosso ângulo alfa, aqui bem próximo de zero, né, bem no início da onda. E a tensão VI é essa senoide completa aqui, só para mostrar em relação ao nosso ângulo zero. Então aqui, como é uma ponte completa, eu tenho a retificação desse semiciclo negativo e aqui eu tenho o semiciclo positivo, mas sempre o mesmo valor de alfa, né, em relação à passagem por zero. É uma ponte monofásica. Aí aqui, no caso B, com tensão mais elevada, a condução se torna descontínua, ou seja, a gente tem aqui então a nossa tensão no tiristor, a corrente no diodo. Então a corrente, a gente diz que ela se torna descontínua por causa disso aqui, ó. A corrente na armadura, o IA, a tensão de saída e a tensão de entrada VI. Então, no caso B, com tensão mais elevada, a condução se torna descontínua, desligando os tiristores dentro de cada semiciclo. Então, a gente está analisando essa estrutura aqui, que é uma estrutura formada por tiristor e por diodo, né? Uma ponte simétrica. E aí, na situação C, quando a tensão de armadura se torna maior do que a tensão de entrada, no instante de disparo, perde-se o pulso, os tiristores não são ligados. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma tensão de armadura maior do que a tensão de entrada. Então, nesse momento aqui, a tensão de armadura é essa linha contínua aqui. Então, ela está maior do que o momento que eu estou tentando ligar o tiristor. Estou tentando ligar o tiristor nesse instante aqui, ó. A tensão é igual ou maior, ele não liga. E uma coisa acontece aqui. Aqui. Então, eu só conseguiria ligar esse tiristor a partir desse momento aqui, ó, quando a tensão ficasse maior do que a tensão de armadura, do que essa linha reta aqui. Agora a gente já está analisando uma ponte totalmente controlada, tá? Onde eu tenho 4 SCRs, T1, T2, T3, T4. Com ângulo de disparo maior que 90 e condução contínua, temos a tensão média negativa. A ponte opera como inversor. Então, aqui eu estou ilustrando um ângulo maior do que 90
90 estaria por aqui, né? Então, se o nosso disparo está acontecendo aqui, ó, alfa maior do que 90, eu tenho uma parcela positiva inferior à parte negativa. Com isso, eu tenho uma média, uma tensão média negativa. Na operação da ponte com o inversor, o motor está na região de frenagem, transferindo a energia cinética do eixo para a fonte CA, que a gente já comentou. Esse tipo de frenagem é chamada frenagem regenerativa, onde eu tenho, então, o motor alimentando a minha fonte. A ponte completa permite a operação em 2 quadrantes. Quando a ponte funciona como retificador, o motor está na região motora direta, ou seja, no primeiro quadrante, tensão e correntes positivas. Na operação como inversor, o motor opera no 4º quadrante, ou seja, tensão negativa e corrente positiva. E está ocorrendo uma frenagem reversa. Nesse ponto, tem um detalhe interessante. A gente observa aqui as palavras-chave aqui que eu vou te chamar a atenção. Primeiro quadrante e 4º quadrante. É a possibilidade de operação de uma ponte completa. Então a gente volta aqui, ó, lá no slide dos quadrantes. Então ele opera no primeiro e no 4º. Por quê? Porque a corrente ela tem sempre que estar numa direção. Né? A gente tendo SR, a gente não consegue passar a corrente reversamente em um SR. Então ela tem que sempre fluir na mesma direção. Eu consigo até inverter a tensão. Valores médios, ter uma tensão média na saída do motor, mas eu não consigo inverter a corrente. Então com isso eu tenho essa operação nessa região aqui, ó, nesses 2 quadrantes aqui. Vamos apagar essa bagunça, esse rabisco, e aí volta. Qual a conclusão disso? Isso não serve para nada. A conclusão é que isso não serve para nada. Ou seja, o motor alimentado por uma ponte totalmente controlada, que é capaz de fornecer tensão e corrente, tensão positiva e negativa, mas corrente só positiva, não serve para nada. Porque eu tenho motora direta e frenagem reversa. Pensa como que isso vai funcionar. O motor pode estar acelerando no sentido, lembra aqui, ó, na parte positiva do EG, eu estou no meu sentido horário, que a gente convencionou. Então, tem um motor aí no sentido horário. E na parte negativa, o motor no sentido anti-horário. Freando. O motor acelerando no sentido horário e o motor freando no sentido anti-horário. Mas como que ele passou para o sentido anti-horário? Para ele passar para o sentido anti-horário, ele tem que motor reversa. Ele precisaria ter antes passado pelo 3º quadrante. Como que ele saiu do motor direta e inverteu o sentido de giro? Ele precisaria primeiro frear. Você não consegue acelerar no sentido e frear no sentido oposto, porque ele ainda não está no sentido oposto de giro. Percebe? Isso então não serve para nada, essa operação em 1º e 4º quadrantes. Segura aí. Agora, vamos voltar lá no slide que a gente estava. Então, por que eu estou falando isso? Isso não serve para nada, né? Por que isso está colocado aqui? Justamente pelo seguinte, já que não operar no 1º e 4º quadrantes não serve para nada, eu precisaria de alguma coisa para complementar e fazer a operação no 2º e 3º quadrantes. E isso é conseguido com os chamados conversores duais. O que são
O que é um conversor dual? Conversor dual é um conjunto de dois conversores. Então, se um conjunto opera em dois quadrantes, se eu pegar um outro conjunto operando nos outros dois quadrantes, aí eu consigo fechar o ciclo e aí eu consigo a operação em 4 quadrantes. O acionamento de motores CC com velocidade variável em 4 quadrantes pode ser feito com o uso de conversores duais. O conversor dual é originado pela associação em antiparalelo. O que é isso, antiparalelo? Antiparalelo significa que é um, né, oposto ao outro. Então, ó, olha a estrutura A aqui, qual a simbologia dela? Estrutura A, eu tenho o anodo embaixo e o cátodo em cima, ligado à estrutura B, que tem, por sua vez, o anodo em cima e o cátodo embaixo. Ok? Então, ó, essa é por isso que é antiparalelo. Eles estão ligados em shunt, porém com polaridades trocadas. Esses dois retificadores totalmente controlados precisam ser totalmente controlados para que eu possa operar em 2 quadrantes, cada um. Eles podem ser trifásicos ou monofásicos. Então, essa estrutura aqui eu desenhei como trifásica, representando a utilização com um motor de maior potência. Porém, eles poderiam ser monofásicos também para motores menores. E aí eu tenho, então, a ligação dos motores. Observa que tem indutores aqui, ó. Esses indutores são colocados, são inseridos propositalmente, são indutores externos para fazer filtragem. E a gente vai entender agora como é que eles funcionam. A estrutura A, ela é capaz de fornecer corrente positiva e tensão tanto positiva como negativa ao motor, permitindo a operação no primeiro e quarto quadrantes, como a gente, né, viu. Já a estrutura B fornece corrente negativa e tensão em ambos os sentidos, possibilitando a operação no segundo e terceiro quadrantes, frenagem direta e motor à reversa. Então, utilizando as duas estruturas, eu consigo a operação de um único motor, desse cara aqui, né, nos 4 quadrantes. Esse cara aqui, ele está representado aqui o circuito de armadura dele e tem o circuito de campo aqui, independente do circuito de campo. Você não precisa mexer com ele, deixa ele com a tensãozinha constante lá, fixa, sem reverter nada. Não precisa se preocupar com o campo. E eu faço a comutação para os 4 quadrantes através do acionamento do meu conversor dual. Essas estruturas podem operar isoladas ou simultaneamente. No caso isolado, quando uma estrutura estiver funcionando, os pulsos da outra são inibidos, então a outra não, ela fica inerte, ela fica quietinha lá. Para inverter o sentido de rotação, a estrutura que está operando passa a ser desligada, ela é inibida, e a outra entra em funcionamento, provocando a inversão da rotação. Na operação simultânea, também é possível, essas fecham uma malha contendo indutores. Então, quando eu estou com uma operação isolada aqui, eu tenho uma estrutura só alimentando, e aqui é como se estivesse aberto o circuito, então ela não participa de nada. Mas na operação simultânea, as duas ficam operando ao mesmo tempo. Então eu tenho o circuito fechado pelos indutores para que, olha só, como a tensão média nos indutores é nula, as tensões médias de saída dos retificadores devem ser iguais com sinais opostos. Então eu tenho que estar fornecendo aqui uma tensão VA para o motor e a tensão VB que eu ofereço tem que ser mesmo módulo, só que sentido sinal contrário. Então, ou seja, o VA médio tem que ser igual ao menos VB médio. Essa condição é garantida através de uma relação entre os ângulos de disparo dos dois retificadores. Basta que você tenha sempre a soma dos ângulos de disparo igual a 180. Por quê? Porque o retificador, cada um desses retificadores, vai fornecer uma tensão de saída proporcional ao cosseno do ângulo de disparo, cosseno de alfa. Essa estrutura A vai estar oferecendo cosseno alfa A. Lembra, para ela ser positiva, ela precisa ser menor do que 90. Então, cosseno alfa A sendo, por exemplo, 60 graus. Né? Vamos lá. Cosseno de 60 é meio. Essa relação 180 tem que ser igual a 60 mais alfa B. Então,
eu tenho que ter αβ igual a 120. Qual é o cosseno de 120? Menos meio. Ou seja, ele vai sempre garantir que as tensões sejam iguais em ângulo, iguais em módulo e diferentes sinais trocados. Perfeito? Então, assim, se eu estiver mantendo essa soma aqui sempre igual a 180, significa que o cosseno vai ser igual em módulo, porém com ângulos trocados. Se essa relação não for satisfeita, a diferença entre os valores médios de tensão faz crescer uma corrente de circulação entre as estruturas. Tal corrente poderá crescer indefinidamente até provocar danos aos retificadores. Então, obviamente, vamos voltar aqui. Se a gente não tiver os mesmos valores de tensão na saída dos retificadores, vai haver uma corrente circulando entre eles que pode crescer muito, porque esses indutores eles não conseguem limitar uma corrente contínua. Né? Em corrente contínua eles funcionam como um curto. Instantaneamente, durante as variações, né, se a gente pegar, deixa eu pegar algumas formas de onda aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tenho. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Então, para que servem aqueles indutores ali? Os indutores eles conseguem garantir que essas variações aqui de corrente, ou de, né, isso aqui está de tensão, mas vamos pegar um gráfico de corrente. Então, os indutores eles conseguem limitar essas variações de corrente aqui, acontecendo desse jeito, instantaneamente. Só que, para um valor médio de corrente, né, o indutor é um curto. Então, o objetivo ali desse cara é filtrar o objetivo desses indutores é filtrar as variações instantâneas de corrente, ou seja, os picos de corrente, os surtos de corrente, mas eles não conseguem filtrar uma corrente que se mantenha constante. Então, se essa relação, ou seja, se as tensões nas saídas dos conversores duais não forem iguais em módulo, a diferença entre os valores médios de tensão faz crescer uma corrente de circulação entre as estruturas. Tal corrente crescerá muito e provocará o dano aos retificadores. Embora se garanta que as tensões VA e VB mantenham o mesmo valor médio, o mesmo não ocorre com os valores instantâneos. Por isso que eu acabei de comentar. Por isso, surge uma corrente de circulação entre os mesmos. Para limitar essas correntes, a gente usa esses indutores, cujo objetivo é limitar esses valores instantâneos aí de corrente e também reduzir o ripple de corrente no motor, deixar ela mais lisinha, mais filtrada chegando no motor. Frequentemente, o controle da tensão da armadura é combinado com o controle da corrente de campo, de modo a se obter um maior intervalo de variação de velocidade. Então, isso a gente estuda em máquinas elétricas a possibilidade de combinar a variação da tensão da armadura com a tensão de campo para que eu consiga valor de velocidade maior do que a velocidade nominal, ou seja, eu consiga fazer o motor operar numa velocidade acima da velocidade que ele alcança com a tensão máxima de armadura. Imagina a velocidade controlada pela tensão de armadura, ela é proporcional a essa tensão. Então, a tensão máxima de armadura chega na velocidade nominal do motor. E eu não disse máxima, por quê? Porque o motor pode operar acima da nominal. É uma questão de construção mecânica. Então, um motor de 1800 RPM, por exemplo, e alimentado com 180 volts no máximo, você pode operar esse motor a 2000 RPM, ele não vai estragar. Mecanicamente, ele suporta isso. Só que você não pode aplicar 200 volts, porque aí ele vai estragar. É uma tensão acima da máxima que ele suporta. Qual é a forma de conseguir esses 2000 RPM? É diminuir a tensão de campo. Isso aí é teoria de máquinas. Então, considerando que a velocidade do motor é aquela atingida sob tensão nominal, essa pode ser ultrapassada se a tensão de campo for reduzida. Então, pelo equacionamento aí da máquina, a tensão induzida é G, ela é igual a uma constante
né, vezes a corrente de campo, vezes a velocidade do motor. Jogando essas variáveis para o outro lado, a minha velocidade ela é igual a tensão é G, dividido por uma constante, dividido pela corrente de campo. Ou seja, isso indica que você, diminuindo a corrente de campo, você consegue aumentar a velocidade. Porém, o problema é que quando você diminui a corrente de campo, você também, ao mesmo tempo, diminui o torque fornecido. Então, o motor ele consegue operar com um torque constante, mas acima da velocidade nominal dele, a velocidade base, o torque dele começa a cair. Tá? O que faz sentido e o que até preserva o motor, porque quando o torque vai caindo, ele mantém a potência constante. Lembra que potência é torque vezes velocidade. Escrever com isso é difícil, mas vamos lá. Torque vezes velocidade. O torque vezes velocidade é igual a potência. Vou ver que esse mauzinho aqui é horrível, mas anotem aí com uma letra bonitinha no caderno de vocês. Então, já que a velocidade foi aumentando, mas o torque vai caindo, eu mantenho a potência constante. É esse gráfico aqui, ó. O gráfico de potência está aqui do lado. Então, a potência ela pode ir aumentando à medida que a gente vai aumentando a velocidade e mantendo o torque constante. Só que, quando a velocidade aumenta e o torque diminui proporcionalmente, eu mantenho a minha potência constante. O que é importante para não queimar o motor. Ok? E aí eu posso, então, ter uma faixa aqui, ó, que a gente chama de controle por corrente de campo, que é uma faixa de sobrevelocidade. A velocidade nominal está aqui, então nessa faixa aqui a velocidade é maior do que a nominal. Então com isso eu consegui ter agora dois mecanismos de controle da velocidade do motor. A armadura, né, que opera, ó, controle pela armadura, ela opera na faixa de torque constante, na faixa de 0 até a velocidade nominal. E controle pela corrente de campo, que vem da velocidade nominal até a máxima velocidade. E aí a gente estabelece a máxima velocidade que esse motor vai alcançar, sendo maior do que a velocidade nominal dele. Então eu tenho dois mecanismos de controle aí. E aí eu tenho aqui um exemplo, tá, de um esquema de controle em malha fechada. Então eu tenho a minha velocidade de saída do motor, velocidade mecânica do motor. Ela está sendo realimentada aqui através de um sensor, de um encoder, um sensor de velocidade. Um controlador de velocidade fica monitorando isso. Eu tenho o meu sinal de velocidade de referência, o meu set point, compara com a velocidade realimentada e fornece corrente de campo e tensão de armadura. Então, eu tenho dois controladores para esse motor, gerenciados, né, definidos pelo meu controlador de velocidade. O meu torque de carga entra aqui no meu motor como sendo um distúrbio, né, porque eu quero manter a mesma velocidade independente de se o motor está vazio ou se o motor está com peso, está com carga. Eu não quero que isso influencie na minha velocidade. Então ele entra como um distúrbio, mas o meu controlador aqui fica variando os ângulos de disparo da tensão de armadura e os ângulos de disparo da corrente de campo, se ele tiver realmente esses dois mecanismos de controle. Ok? Então, essa foi a aula referente à parte de acionamento de motor CC. Então, a gente viu bastante conceito nessa aula de hoje. Essa aula ficou grande, ficou densa, ficou pesada também. Então, assistam ela pausadamente, né? Façam os intervalos, assimilem, assista mais um trecho, faça anotações, estude de forma ativa, como eu sempre digo, né? Essas videoaulas não são para ser assistidas como se estivesse vendo um videozinho de piada, um programa de TV, um filme, né? Você tem que ver com o olhar crítico, fazendo anotações ativamente, refletindo, fazendo exemplos, fazendo exercícios quando forem propostos,
ok? Então a recomendação para esses estudos aí online é sempre esse. E fica como referência para vocês aí o nosso material de sempre, tá? A apostila online da Unicamp, a apostila online que eu disponibilizei para vocês também, do professor Márcio Brumati, e os nossos livros de eletrônica de potência e de máquinas elétricas. Beleza? Então a gente fica por aqui, até a próxima aula. Valeu, tchau!